Olá, eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. A receita de hoje é brigadeiro de leite ninho com Nutella. Muita gente já até viu essa combinação, né? Nutella com leite ninho no formato de brigadeiro. Mas a grande dica de hoje é como rechear esse brigadeiro de uma forma muito prática. De uma forma assim que você não vai sofrer. Anote aí os ingredientes então do brigadeiro de leite ninho. Uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de creme de leite. Eu estou usando aqui o de caixinha, mas pode ser de latinha, não precisa separar soro. Meia colher de sopa de farinha de trigo. E 2 colheres de sopa de leite em pó. É isso. Bem fácil mesmo. Assim. É só misturar tudo isso numa panela e levar para o fogo até virar um brigadeiro. Então eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Mas o segredinho do brigadeiro ficar assim perfeitinho, sem pelotinha, sem queimar, porque toda vez que você vai fazer brigadeiro branco, pode dar alguma coisa. Ai, cristalizou, ai, queimou. Por que que queimou? O que que aconteceu? Vou jogar tudo aqui, tá, gente? Ó. Coloca tudo junto. Por quê? O grande lance de fazer brigadeiro é você ter fogo baixo e uma panela de fundo grosso. Se sua panela não tem fundo grosso, não precisa falar assim, ah, eu não vou fazer brigadeiro porque eu não tenho fundo grosso na panela. Só que você vai, tá começando a ferver, tira do fogo e mexe. Deixa ele cozinhando fora do fogo, volta, pra não queimar a lateral, tá? Mas se você tem uma panela grossa e fogo baixo, não tem que ficar tirando do fogo, tá? É bem mais fácil. Antes de colocar no fogo, tem que misturar bem esses ingredientes, até eles dissolverem bem mesmo. Mistura bem, que vai aparecer só o leite condensado. É uma dica, porque também se você colocar isso no fogo sem mexer bem, a farinha pode empelotar, o leite pode não dissolver direito, o leite em pó, e ficar cheio de grânulos, né, o seu brigadeiro. Então uma grande dica também é essa, mistura sempre. Todo brigadeiro que você for fazer, você mistura tudo antes de levar pro fogo, tá? Ó, ficou normal, igual um leite condensado puro, ó. E eu vou levar pro fogo agora e vou mostrar pra vocês o ponto, que é de enrolar, mas não é aquele ponto muito duro pra enrolar. Vou mostrar pra vocês, vamos lá então. Então, pessoal, ó, o fogo baixo, tá? Tô aqui com a panela de fundo grosso e vou mexendo até isso aqui cozinhar, engrossar bem e começar a querer desprender do fundo da panela. Que nem eu falei, quem tem a panela do fundo fino, quando começar a prender e mesmo assim ainda não tá grosso, tá líquido, e você vê que vai agarrar, que vai ficar queimando, pega e tira do fogo, fora do fogo, mexe, depois volta, cozinha. Dá pra fazer, mas tem que ter paciência. Já com o fundo grosso é só manter o fogo baixinho e ir cozinhando aqui. Eu vou ficar cozinhando, depois eu falo pra vocês o tempo que ficou até chegar no ponto. Quando estiver perto de dar o ponto, eu começo a filmar novamente. Então, pessoal, ó, já tá aqui chegando no ponto, ó. Um ponto de enrolar leve, ó. Tá vendo que tá desprendendo bem, ó, tá cozido. E ele desprende fácil, ó. Você passa no meio e ele não junta, tá vendo, ó? Passa a colher no meio, ó. E ele não se junta. Esse é o ponto. Tá pronto aqui, vou colocar agora numa vasilha untada com margarina ou manteiga. Então, pessoal, o brigadeiro tá aqui, ó, já esfriou, tá? Tá no ponto de enrolar, ó. Mas ele é um ponto de enrolar que não é muito duro. É igual eu mostrei pra vocês, né? Ele fica um enrolar macio. No caso da farinha que vai nele, ele fica macio. Aí vocês vão entender por que tem que ser uma receita assim, que fica macio. Eu tenho aqui um pouquinho de manteiga pra untar minha mão. Tem um saco de confeitar com adaptador e um bico perlé número 12, tá?
onde eu vou estar colocando a Nutella. Então, normalmente você vê as pessoas tentando rechear na forma de uma coxinha e coisa e tal, e ele fica enorme. Então, como é que você vai vender 50 unidades se você fazer para uma festa, para um evento? Como você vai vender desse tamanho, né? Fica difícil. Então, a ideia aqui é para você que quer vender, de repente, para uma festa, para um evento, ou fazer para o seu evento, no tamanho normal, de brigadeiro comum, tá? Vai ser muito mais prático, vocês vão ver como que facilita a vida. Esse saco de confeitar é descartável, essa manga, né? Vocês encontram com facilidade em qualquer casa de artigo para confeitaria. Vou colocar aqui minha Nutella. O perlê que eu estou usando é número 12, mas você pode usar o número 10, um pouco maior. Aí vocês que vêem, tá? Peguei uma Nutella pequena que é mais para exemplificar mesmo para vocês. Ó. Então é rechear o brigadeiro. Vale a pena esse método, que tira bastante o trabalho aí de ficar estourando e coisa e tal. E eu vou pegar aqui um tantinho do meu brigadeiro, vou passar um pouco de manteiga na mão, para não grudar. Vou fazer uma bolinha, ó, o ponto dele. Eu não sei se vocês já viram, às vezes você faz um brigadeiro tão duro que ele carameliza. E aí ele fica duro demais. Não é assim, tá? Aquele ponto que eu mostrei pra vocês que passa a colher e ele não une, já desliga. Não fica ali cozinhando mais, não. Foi 5 minutos, não sei se eu falei, o tempo que demorou pra chegar naquele ponto, tá? Essa receita. E aqui eu tenho leite em pó, tá? Vou pegar aqui, vou introduzir o bico no brigadeiro e vou apertar. Solto. Vou passar aqui, ó. E eu tenho aqui a forminha para brigadeiro. Tamanho normal, acho que é 4, se eu não me engano. E essa pontinha aqui, ó, que ficou da Nutella, eu vou colocar pra baixo. Ninguém tá vendo. Tá vendo? Fala se não simplificou a vida de vocês aí. Eu tava muito tempo querendo dar essa dica pra vocês. Eu vou fazer mais pra ver que é fácil mesmo fazer. Quer dizer, eu tava vendo, né, que todo mundo faz assim, manobras pra conseguir fazer esse brigadeiro, colocando... Já vi gente colocando Nutella no freezer. Já vi gente fazendo, abrindo igual coxinha, ficando um brigadeiro enorme. E dessa maneira, olha como é fácil. Tô aqui, ó, enrolei o brigadeiro, injeto o bico e pressiono. Ele estufa sozinho. Ele enche e estufa sozinho. Jogo aqui. Essa parte que fica esse olhinho, eu ponho pra baixo. E ninguém vai ver. Tô aqui com um paninho úmido para limpar minha mão. Então, assim, o que eu ia falar pra vocês agora? Dá pra fazer de centro, porque fica super prático, né? Ah, o que eu ia falar, por que de repente surgiu uma dúvida, pode ser só o saco de confeitar sem o bico? Vai sentir dificuldade, porque o plástico é mole, como que ele vai penetrar no brigadeiro? Então, sendo de aço, ele força e entra direitinho. Por que eu uso um bico 12? Porque ele é largo e solta bastante. Se você tiver um menor, de repente vai rechear um pouco menos, ou demorar mais para rechear. Depende da pressão que você faz, vai dar para rechear um pouco mais, mas só que vai demorar mais. Então esse daqui já é um tamanho legal para um brigadeiro normal, que a gente faz aqui normal.
Outra dúvida que pode surgir, por que eu não posso deixar um brigadeiro um pouquinho mais firme e tal? Por que essa receita é desenvolvida para essa técnica? Por que eu desenvolvi essa receita? Porque eu testei e para sentir, ele tem que ficar assim. Por que eu ponho a farinha? Para ele ficar cremoso, sabe? Ele é firme e é cremoso, por isso que vai a farinha. Eu testei diversas vezes a receita, aí estourava, não entrava, não recheava direito, então eu desenvolvi essa receita para dar certo, tá? Eu senti que dessa maneira ele tem muito mais facilidade, você não vai errar. Vou fazer novamente, ó, para terminar aqui. Peguei um tanto, vou enrolar, ó, torço para ficar todo cheinho aqui. Coloco o biquinho, ó, não vou até o fim, tá? Só até a metade. Pressiono, ele levanta sozinho, ó. Fica esse olhinho, a gente pega e esconde ele aqui, põe pra dentro. Tá bom? Bom, pessoal, acho que vocês vão querer que eu corte ele, né? Só que eu não peguei nenhuma faca pra ver o quanto ele fica recheado. Eu vou colocar aqui, vou partir com a colher para vocês darem uma olhada. Ó, é que com a colher ele afundou, tá? Mas ele fica bem recheado, tá bom? Vou cortar outro aqui. Ó. 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 Acho que esse ficou legal pra ver, tá? Fica bem recheado. E aí você vai fazendo, vai pegando prática, né, de encher bem. Quanto mais você encher, mais seu cliente vai gostar. E é isso, pessoal. Espero que vocês façam, vendam bastante. Depois vocês me contam, tá? Como é que foi aí o sucesso de vocês, que eu fico muito feliz em saber do sucesso de vocês, tá? Esse vídeo é mesmo para que vocês, sim, mudem a vida de vocês, façam, ganhem dinheiro. Se você vai fazer uma festinha, que você fique feliz, que você realize aquilo que você deseja. Obrigada, se gostou dá um curtir, se ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever para receber as novidades e obrigada, até a próxima.